A internet fica andando feito uma carroça, gravando. Foi. Então tá, gente. Então agora eu vou mudar o tema. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de genética. Vou explicar para vocês o que foi feito para a gente chegar nesses frangos de corte que nós temos hoje. Nós discutimos, né, no nosso primeiro encontro a respeito de mitos e verdades, que o principal fator que levou ao desenvolvimento extremamente elevado dos frangos de corte e das galinhas de postura que nós temos atualmente foi o melhoramento genético, né? Mas como que isso foi feito? O que tem procurado fazer atualmente? Vamos entender um pouquinho dos conceitos genéticos, né, que estão por trás dessa questão do melhoramento, tá? Antes da gente iniciar, né, a falar de genética, vamos falar um pouquinho de origem, né? E aí sempre vem essa pergunta, né? Quem que veio primeiro, gente? O ovo ou a galinha? O que vocês acham? Votações aí no chat. Só bota assim, ovo, galinha, ovo, galinha. Cadê vocês? Fábio, ovo. Ramanda, ovo. Quem mais? Só tá o Fábio e a Ramanda aí? Cadê os demais? O ovo. O ovo. Quem mais? Luiz Marcos, galinha. Na verdade, gente, existem duas teorias, tá? Não se tem uma comprovação científica, né, que nos permita concluir. Há duas linhas, tá, de pesquisa em relação a isso. A primeira linha de pesquisa, que eu particularmente acredito mais nela, tá, é que quem veio primeiro foi o ovo, tá? E essa linha de pesquisa, ela anda em conjunto com a teoria da evolução, ou seria a teoria evolutiva de Darwin. Eu não sei se vocês se recordam, mas a teoria evolutiva de Darwin, né, é aquela teoria em que os animais mais adaptados é os animais que seguiram a linha de evolução. Né? Então, tanto que eles dizem, né, que de acordo com o ambiente que o animal é criado, se ele tinha necessidade de um órgão mais ou menos desenvolvido, e esse animal ele tinha esse órgão mais ou menos desenvolvido, ele conseguia se adaptar melhor àquele ambiente, né? E foi quem foi evoluindo. Tanto que, de acordo com a teoria, por exemplo, as primeiras girafas, elas tinham pescoço curto, tá? E, na verdade, como as girafas, elas têm o hábito alimentar de consumir as folhas mais tenras, né? Ou seja, os brotos das árvores, aquelas girafas que tinham pescoço mais longo, elas conseguiam ter uma maior capacidade de adaptação, né? Então foram evoluindo os animais de pescoço mais longo até que nós chegássemos na girafa que nós temos hoje em dia. Então, segundo a teoria de Darwin, quem veio primeiro, tá? Foi o ovo. Por que foi o ovo? De acordo com a teoria de Darwin, as galinhas são descendentes dos répteis. Inclusive, essa figura aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, é uma figura que mostraram uns anos atrás numa reportagem do Fantástico, no qual os pesquisadores tentaram reproduzir o que seria uma galinha primitiva, tá? E, de acordo com esses pesquisadores, essa galinha primitiva, conforme vocês podem observar, é uma mistura, né, de um réptil com uma ave. Vocês podem ver aqui a perna com escama, tanto que vocês ainda podem observar que nas patas das galinhas ela ainda tem algumas escamas, né? A galinha primitiva ela tinha dentes, a conformação corporal não era tão semelhante ao da galinha que a gente tem hoje, né? Ela tinha o pigóstilo, que é o rabinho da galinha mais alongado, tipo um réptil, tá? E de acordo com a teoria evolutiva do Darwin, os répteis eles já botavam ovos antes mesmo desse animal se tornar a galinha que nós temos hoje em dia. Então, de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, quem veio primeiro foi o ovo. Entretanto, mais atualmente, esses pesquisadores aqui, Sheffield e Warting, né, em 2010, eles detectaram que para a formação da casca do ovo é necessário uma proteína que só é encontrada no ovário da galinha.
Então, de acordo com esses pesquisadores, não era possível ter a casca do ovo, ter a formação do ovo, se primariamente não tivesse surgido a galinha, né? Na verdade, essa teoria, eu acho que ela só vem complementar, né, a teoria de Darwin, porque, pelo que eu compreendo, né, os répteis, eles foram evoluindo até chegar numa galinha, né, uma galinha doméstica, que é o que nós temos hoje, né, e no ovário dessa galinha que foi produzido, né, essa proteína para produzir posteriormente o ovo, né? Então, por isso que eu acredito, né, que a teoria mais aceita seria a teoria evolutiva de Darwin, né, que elas descenderam dos répteis, tá? Então, de acordo com a classificação zoológica, nós temos que as aves, elas são provenientes da classe das aves, da ordem dos galiformes, família Phasianidae, gênero Galos, né, com diferentes espécies. A galos, o sonerate, o lafayette e o varius, conforme nós vimos na aula passada, que essas três aqui, né, são espécies selvagens, que através de cruzamento, né, deram origem ao nosso galos, que é a nossa espécie doméstica que nós temos hoje em dia. Quando se fala em galinha de raça, gente, animal de raça pura, nós temos atualmente, dentro da espécie galos domésticos, mais de 280 variedades diferentes de galinhas. E essas galinhas, elas estão agrupadas em 15 classes diferentes, sendo que, para fins didáticos, nós consideramos 4 principais classes de maior importância econômica, de acordo com a origem dessas galinhas, tá? Então, nós vamos ter lá galinhas que são de origem americana, galinhas que são de origem inglesa, galinhas de origem mediterrânea e galinhas que são de origem asiática, tá? Galinhas de origem americana e inglesa são animais de porte médio a grande, com ovos de casca marrom. Brinco, o que é o brinco? A galinha tem o pavilhão auricular, e em volta do pavilhão auricular ela tem uma zona, pavilhão auricular porque ela só tem um pontinho, ela não tem orelha. Ela tem uma zona sem pele. Então, aquela zona sem pele é o que nós chamamos de brinco, tá? Embaixo é barbela, embaixo da cabeça, em cima é crista, tá? Então, os animais de raça americana e inglesa são animais de crista, de ovo de casca marrom, de brinco vermelho, sem pena na perna, porque tem animal que tem pena na perna, e nós temos várias raças que vão se incluir dentro dessas classes. Galinhas de raças americanas, a Hodsland Head, New Hampshire, Plymouth Rock, pode ser branca, Plymouth Rock barrada, que é a nossa chamada cadijó. Galinha de origem inglesa, Cornish, que foi muito usado nos cruzamentos devido à característica de carcaça dele. Light Sussex, Orpington amarela, preta. Galinhas de origem mediterrânea, são todos animais de porte pequeno, tá? Não é garnizé, tá? Garnizé eu posso ter de qualquer raça, porque garnizé é um animal selecionado para nanismo, para ser pequeno, tá? Então, garnizé não é uma classe em específico, é uma seleção de animais para porte pequeno, tá? Mediterrânea são animais de porte pequeno, né, de pele amarela, ovo de casca branca, não tem pena na perna, exemplos, a Minorca e a Leghorn. Muito utilizadas as galinhas de raça mediterrânea nos cruzamentos para produzir as nossas linhagens de postura, que são animais de porte pequeno também, tá? E nós temos galinhas de raça asiática, que são galinhas de porte grande, de pele amarela, ovos de casca marrom, brincos vermelhos e com pena nas pernas, tá? Como é o caso da Conchinha, é o caso da Light Brahma, é o caso da Langshan, tá? Aqui, gente, eu trouxe só para mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então, aqui eu tenho uma galinha de origem americana, que é a New Hampshire. Aqui eu tenho uma galinha de origem inglesa, que é o Cornish. Aqui eu tenho um animal de origem mediterrânea, que é o Leghorn. E aqui eu tenho um animal de origem asiática, que é a Brahma. Muito utilizado para ornamentação. Por que eu estou passando tão rápido por raça com vocês? Porque a avicultura industrial, atualmente, nós não trabalhamos com animal de raça pura, tá? O que a gente usa na avicultura industrial? São os denominados animais híbridos, que é o animal melhorado. O animal de raça pura, gente, atualmente, é produto de colecionador.
são animais de ornamentação, animais de alto custo, tá? No qual não é viável a criação para produção de carne nem para produção de ovos. Hoje em dia, gente, existe no Brasil diversos produtores de animais de raça pura especializados, né, em animais para pet, para criação, tá? Para ornamentação. Então, se vocês entrarem no Instagram, lá vocês vão ver que tem inúmeros produtores de raça pura, né? Os ovos e os pintinhos dessas raças, eles são vendidos a valores bastante elevados, né? Então, por exemplo, você vai comprar aí um casal de Brahma para poder deixar lá na sua chácara, na sua fazenda, para enfeite. Você não vai pagar menos que R$ 300 um casal de Brahma. Você vai comprar ovo para incubação, tá? É 120, 150 dúzia, tá? Então, não é animal para produção. Mesmo porque a maioria deles são animais de dupla aptidão, e a partir do momento que são animais de dupla aptidão, não são especializados nem em produção de carne, nem em produção de ovos. A produção deles é muito mais baixa do que a produção dos híbridos, né? Então, hoje em dia, é animal para padrão racial e colecionador. Então, se a gente não usa a raça pura na avicultura, né? O que é que a gente está criando hoje em dia? Nós estamos criando o que nós chamamos de híbrido, tá? O que é um material híbrido? O que é uma ave híbrida? Uma ave híbrida, gente, na avicultura, é aquele animal no qual a gente produziu através de seleção ao longo dos anos. O que é seleção? Eu quero um animal com o peito mais desenvolvido, um animal com porte mais achatado e coxas bem desenvolvidas e que tenha uma excelente conversão alimentar. Então, ao longo dos anos, eu ia pegando de diversas raças, tanto que várias dessas raças aí, elas foram utilizadas dentro dos cruzamentos, né? Plymouth Rock, né? New Hampshire, Cornish. Então, a gente ia selecionando dentro das raças as características que eu queria e ia fazendo o cruzamento entre essas raças. Então, através de seleção e cruzamento, eu consegui obter hoje o que eu chamo de animal híbrido. O que eu quero explicar para vocês? Que o que a gente chama de híbrido dentro da avicultura, tá, é diferente daquilo que se é chamado de híbrido na biologia. Eu acho que eu tenho as meninas aí que começaram fazendo o curso de biologia, né? Quem foi que começou fazendo o curso de biologia aí que me falou na semana passada? E a Stephanie. Você e a Stephanie, né? Na biologia, gente, o que nós chamamos de híbrido é cruzamento entre espécies, tá? Então, por exemplo, quando eu cruzo um jumento com uma égua, qual que é o produto? A mula. A mula, né? Então, quando eu cruzo o jumento com uma égua, o produto é a mula. Por quê? O jumento é de uma espécie, Equus asinus, a égua é de outra espécie, Equus cabalus. São duas espécies diferentes, tá? A mula é fértil, gente? Eu consigo fazer ela reproduzir? Não. Em casos raríssimos, né? Esses tempos atrás, muito raro, né? Por que nós não conseguimos fazê-la reproduzir? Porque como é cruzamento de espécies diferentes, durante o processo de reprodução, nós precisamos ter pareamento de genes. Vocês lembram disso? Né? Então, de cromossomos, desculpa. Quando eu vou fazer um óvulo ou eu vou fazer o espermatozoide, eles têm que ter metade dos meus cromossomos. Por exemplo, nós seres humanos, né? Nós temos 46 cromossomos, tá? Então, o meu óvulo, né? Ele vai ter que ter 23 cromossomos. O espermatozoide de um menino vai ter que ter 23 cromossomos. Então, meu óvulo 23, o espermatozoide 23, quando junta, dá o indivíduo de 46, tá? O problema é que a mula, ela tem número de cromossomos ímpar, tá? Porque o cavalo, né, ele tem 62 cromossomos e, a égua tem 62 e o jumento tem 64. Então, quando parte
né? O óvulo da égua tem 21, o espermatozoide do jumento tem 22, na hora que junta dá um animal de 63. E aí, gente, é um evento muito raro que aconteça a divisão do número de cromossomos para produzir um óvulo. Por isso que ela é estéril. Então, na biologia, a gente chama de híbrido cruzamento entre espécies. Na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, o que nós chamamos de animal híbrido é cruzamento entre raças. Tá? Mas popularizou. Então, na verdade, os nossos animais, eles são mestiços, eles não são híbridos. Mas é um termo que a gente usa comumente, tá? Então, híbrido na avicultura é cruzamento entre raças, buscando o quê? Complementariedade entre as raças, complementar uma raça e outra, né? E buscando também vigor híbrido, que os filhos sejam mais produtivos do que os pais. Tranquilo, gente, essa explicação? Ok? Então, gente, se o híbrido da avicultura, tá? Ele é cruzamento entre raças e não cruzamento entre espécies, os nossos híbridos são férteis? O que vocês acham? Conversa comigo, sim, não, talvez. Em casos muito raros. O que vocês acham? Fábio, Ramanda, o Anderson, Tailine. São ou não são? Põe no chat aí se vocês estão com vergonha de falar. Sim, são. São férteis. É cruzamento entre raças, né? Raças, gente, é variedades fenotípicas. O número de cromossomos entre macho e fêmea é o mesmo. Então, se eu pegar um frango de corte, levar até a idade de reprodução, pegar macho e fêmea e cruzar, eu vou ter possibilidade de produzir ovo fértil, sim. E por que a gente não faz isso? Quem produz frango de corte, quem produz galinha de postura, vai lá, compra da empresa de genético Pintinho, produz, né? Terminou o período de produção, vai lá e compra mais da empresa de genética Pintinho. O produtor, ele não faz o cruzamento dentro da propriedade. Por quê, gente? Se os animais são férteis. Se os animais são férteis, por que somos dependentes da indústria de genética? O que vocês acham? Para melhorar? Para melhorar? Para melhorar ou para não perder? Na verdade... Conta do álbum de produção? Oi? Fala, Anderson. Por conta da grande demanda de produção, tipo, acelerar? Não, gente. Porque nós temos um problema. Os animais híbridos, tá? Quem detém o cruzamento desses animais, quem detém, né, a porcentagem de cada raça, como que foi produzida, é a indústria de genética. Então, o que a indústria de genética faz para mim? Ela vai lá, né, faz os cruzamentos e me vende um animal, tá? Que é o produto que nós chamamos de produto industrial. O que é esse produto animal? É o cruzamento no qual a matriz, né, e os machos de matrizes e as fêmeas vão produzir ovos férteis para um produto acabado. Se eu pegar aquele produto acabado e cruzar novamente, eu começo a ter degeneração da produção. O que é degeneração? Não se tem controle da junção dos genes. E a partir daquela geração, a produção começa a cair. Tá? Então, a gente não faz isso porque quando a gente faz cruzamento de híbrido, pode ter degeneração da produção, a produção cai. Vocês já perceberam que na agricultura é assim também? Quem planta, gente, a pessoa vai lá, compra a semente do milho, planta, ele poderia muito bem pegar parte da produção dele, guardar e plantar na próxima safra, não podia? Mas ele não faz isso. Ele vende toda a produção, quando chega na próxima safra, ele vai lá e compra a semente.
Porque quem tem a semente com o produto de máximo potencial de produção é a indústria genética, tá? E ela não te passa isso porque senão acabou o mercado dela. Tá? Então, assim como acontece na avicultura industrial, nós somos altamente dependentes da indústria de genética. Tá? Porque cruzamento entre híbridos ocorre degeneração da produção. Conseguiram entender, gente? Ok? Ficou claro? Então, tá bom. Quais são os princípios genéticos que nós levamos em consideração, né, na hora de melhorar um animal? Então, nós temos características genéticas que são características que nós consideramos como características qualitativas, e nós temos características genéticas que são consideradas como características quantitativas, tá? O que é? Qual que é a diferença entre uma e outra? Tá? Por exemplo, a variação. Quando eu cruzo dois animais, tá? E eu quero melhorar uma característica genética que é caracterizada como qualitativa, a variação de uma geração para outra é o que a gente chama de variação discreta. Ela já acontece dessa geração para a próxima. Enquanto que quando eu quero melhorar uma característica que a gente considera como quantitativa, a variação é contínua. À medida que eu vou fazendo os cruzamentos, que vai passando entre gerações, eu posso ir melhorando, né, essa característica. Natureza do estudo, a classificação. O que é isso? Eu posso ter ovo de casca marrom, eu posso ter ovo de casca branca. Eu posso ter plumagem eriçada ou plumagem branca, e eu posso ter plumagem preta. Tá? Enquanto que na quantitativa, a natureza do estudo é medição. Né? Eu posso melhorar a conversão alimentar em 0,01 pontos, eu posso melhorar o ganho de peso em 100 gramas por geração, e assim sucessivamente. Tá? A unidade de estudo na qualitativa é o indivíduo. Né? Como que mudou, né, a característica dentro do indivíduo. Na quantitativa é dentro da população. Quanto que eu consegui melhorar dentro da população? Mecanismo de herança. Por que a gente vê a diferença quando a característica é qualitativa logo de uma geração para outra? Porque são características que são comandadas por um número pequeno de genes. Às vezes por um único gene. Tá? Então eu manipulo os animais de forma que aquele gene possa ser expressado ou não. No caso das características quantitativas, é um grupo de genes. Então, o que eu vou querer fazer? Aumentar a frequência daqueles genes dentro da população para poder expressar aquela determinada característica. Tá? Eu estou explicando isso para vocês porque, dependendo daquilo que eu quero melhorar, eu tenho que lançar mão de um ou de outro tipo de método de melhoramento. Tá? A influência do ambiente nas características qualitativas é muito pequena ou nenhuma. Se o ovo é de casca marrom, se o ovo é de casca branca, não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com a nutrição. Tem a ver com a genética da galinha, com os genes que ela tem. Porém, o peso corporal, o consumo de alimentos, a produção de ovos da galinha, embora tenham, né, tenham genes que possam predizer isso, para eu dizer se o animal teve um bom ganho, se ele teve um bom consumo, uma boa produtividade de ovos, isso vai ser extremamente dependente do ambiente. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos do que é características genéticas qualitativas e o que é características genéticas quantitativas. Então, qualitativa, a cor da plumagem da galinha, a cor da pele da galinha, a cor do ovo, gene para nanismo, se o animal vai ser garnizel, se ele vai ser maior, o tipo de crista do animal, entre outras características. Já as características quantitativas vai ser o peso corporal, o consumo, a produção de ovos, a eclodibilidade, a fertilidade e assim por diante. Um exemplo, gente, que eu trouxe aqui para vocês, que é um exemplo assim, que eu acho muito legal de trazer e que é muito aplicável dentro da avicultura industrial, da genética qualitativa, é a sexagem pelo empenamento das asas. Por muito tempo, dentro da avicultura industrial, nós fazíamos sexagem de pintinhos pela cloaca, tá? Então, o pintinho nascia, você pegava o pintinho recém-nascido, observava a cloaca, e através de diferenciações na forma da cloaca, a gente dizia se era macho ou se era fêmea,
tá? Por que que isso é importante? Porque criação com sexo separado é muito importante, porque a exigência dos dois é diferente. Então, na indústria, eles separam os machos das fêmeas e mandam para o produtor ou o macho ou a fêmea, tá? Problema de sexagem pela cloaca, método demorado, tá? E o método com maior porcentagem de erro. Porcentagem de erro girava em torno de 10 a 15% de erro de sexagem. Então, o que os melhoristas fizeram? Eles observaram, tá, que algumas linhagens para a produção de frangos de corte, eles tinham diferença na velocidade de empenamento entre machos e fêmeas. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram, hoje em dia, na avicultura, nós trabalhamos com animais cruzados, que nós chamamos de híbrido duplo. O que é um híbrido duplo? É um animal que é proveniente do cruzamento de 4 raças diferentes, tá? Então, a gente vai ter a linhagem macho, no qual eu vou usar 2 raças, que é aqui, raça 1 e raça 2. Daqui eu vou tirar um macho no meu matrizeiro. E eu tenho a minha linhagem fêmea, que vai ser o macho 3 com a fêmea 4, e da linhagem fêmea eu vou tirar uma fêmea para ir para o meu matrizeiro, tá? No avozeiro, que é onde eu tenho os animais de linha pura, aqui, ó, linha 1, 2, 3 e 4, que é o que a gente chama de avozeiro, que é a base, né, do meu esquema de melhoramento genético, os machos, tá, de genótipo casinho, o que é esse casinho? É o gene, tá? Na avicultura, diferente de humanos, o sexo heterogamético é a fêmea. Não sei se vocês estão lembrando disso, mas nós, seres humanos, o sexo heterogamético é o macho, né? Então, para eu dizer se um bebê é macho ou fêmea, se eu for fazer um exame genético nele, no macho eu vou ter o XY, né? E na fêmea o XX. Lembram disso? Sim ou não? Sim, né? Então, nos seres humanos, o heterogamético é o macho e a fêmea é o homogamético. Nas aves é o contrário. O heterogamético é a fêmea e o dos machos é o homogamético. Então, para o macho ele ter empenamento rápido, ele vai ter que ter o gene K, mas o gene K recessivo, casinho, tá? A fêmea, para ela ter um empenamento rápido, como ele é o heterogamético, tá? E ele expressa no cromossomo Z, que na verdade na avicultura é ZZ para o macho, ou ZW para a fêmea. Então, a fêmea, para ter um empenamento rápido, ela tem que ter a expressão no cromossomo Z, né? Somente de um gene, que é o casinho. Então, nesse caso de linhagem macho aqui, eu tenho um macho, casinho, o empenamento dele é rápido, né? E eu tenho uma fêmea, Z, casinho, W, que é um empenamento rápido também. Para eu ter macho de empenamento lento, eu vou ter que ter o gene casão, que é dominante. Tá? Então, o que eles fazem? Os melhoristas fazem lá no campo. Eles pegam a linhagem 1 com macho de empenamento rápido, a linhagem 2 com fêmea de empenamento rápido, casinho, KW. Na linhagem fêmea, eles pegam um macho de empenamento lento, casão, e pegam uma fêmea de empenamento rápido, Z casinho, W. Quando eles fazem esse cruzamento do animal 1 com 2, tem pareamento, né, dos genes. O macho 1, gente, que tipo de gene que ele vai poder me fornecer? Ele vai poder me fornecer um casão na hora de formar o gameta, o espermatozoide dele? Esse macho aqui é o número 1. O que ele pode me fornecer para o cruzamento? Tá aqui, ó. Isso, Tailine. Ele só pode me fornecer um casinho. E essa fêmea? Ela vai poder me fornecer também somente um casinho, porque está ligado ao cromossomo Z, ela só tem um casinho. Então, quando eu cruzo 1 com 2, tá? O meu macho, que eu formar aqui, que é da minha linhagem macho, que é quem eu vou utilizar para o cruzamento, ele vai ser o macho Z casinho, Z casinho.
que é o casinho aqui. E o empenamento dele é rápido. Essa é a matriz que chega no campo. Tá? Na minha linhagem fêmea, eu vou tirar uma fêmea desse cruzamento. Para formar uma fêmea, o macho vai me fornecer um casão e a fêmea vai ter que me fornecer um W, porque senão não é fêmea. Se me fornecer um Z aqui, vai ser outro macho. Tá? Então não vem nada em relação ao cromossomo, né, ligado ao empenamento da fêmea. Então eu vou ter uma fêmea casão com um tracinho aqui que é W. E o fenótipo dessa fêmea vai ser de empenamento lento. Então, no campo, o meu matrizeiro, o macho, tem empenamento rápido e minha fêmea tem empenamento lento. O que vai acontecer no matrizeiro? Eu vou pegar o macho e vou cruzar com a fêmea. E esses ovos férteis vão para o incubatório para produzir o meu pintinho, que é o meu produto acabado que só serve para ganhar peso. Tá? E esse pintinho, então, ele vai ter um genótipo 1, 2, 3, 4, que é a mistura do macho 1, 2 com a fêmea 3, 4. O macho, ele vai poder me fornecer um casinho, não é? Para poder formar outro macho. Ele só tem casinho. E a fêmea vai me fornecer um casão. Então, vai ficar Z casão, Z casinho, que o macho é o homogamético. No caso da fêmea, o macho que vai me fornecer vai ser Z casinho, porque ele só tem casinho e o W. Então, a minha fêmea vai ser casinho W, com fenótipo de empenamento rápido. Professora, em termos práticos, o que isso quer dizer? Tá? O meu pintinho, quando nasce, o macho vai ter empenamento lento e a fêmea vai ter empenamento rápido. Pintinho que chega para o campo. Qual que é a utilidade prática disso? Tá? Nós conseguimos fazer a sexagem desses animais logo após o nascimento em função do desenvolvimento das penas das asas. Tá? Como o macho tem empenamento lento, todo pintinho, quando a gente abre a asa dele, tá? Ele tem 2 linhas de penas. As penas de baixo, que nós chamamos de penas primárias, e as penas de cima, que nós chamamos de penas secundárias. Tá? O macho, como tem empenamento lento, tanto as penas primárias, que são essas de baixo aqui, tá? Essas que tem mais tracinhos, quanto as penas secundárias, elas são do mesmo tamanho. Ou, às vezes, a gente acha macho também com pena primária menor que a secundária, que é essa figura que vocês estão vendo aqui, ó. Já as fêmeas, como elas têm empenamento rápido, as penas primárias são maiores que as secundárias. Então, ao invés de ter que fazer sexagem pela cloaca, que é um método demorado, com um grande erro, hoje em dia, a indústria, ela faz sexagem pelo empenamento das asas, tá? Observando aqui, de acordo com o que eu expliquei para vocês, esse animal aqui é o quê? É uma fêmea ou um macho? Pena primária, pena secundária. Vocês estão vendo as 2 linhas de pena? Isso daqui é um macho ou uma fêmea? O que está acontecendo com a pena primária? Ó, pena primária é essa daqui. Pena secundária é essa daqui. Macho tem empenamento lento. Vamos pensar, tá? Se tem empenamento lento, pena primária não vai estar desenvolvida. Isso, Tailine, tá? Então, isso daqui é uma fêmea, gente. Vocês estão vendo como que é fácil sexar? Olha a diferença. Fêmea, pena primária, muito mais desenvolvida do que pena secundária. Macho, pena primária e secundária, elas são iguais. Às vezes, a primária, que é a de baixo, a linha de baixo, ela está até menor que essa linha de cima. Dá para ver, ó, uma linha embaixo, uma linha em cima, uma linha embaixo, uma linha em cima. A mesma coisa aqui, ó, uma linha embaixo, uma linha em cima, uma linha embaixo, uma linha em cima. Tá? Então, gente, é muito fácil sexar. E isso é uma característica que a gente usa muito na avicultura industrial. E é uma característica genética qualitativa. Tá? Através da seleção de um único gene, nós conseguimos implantar nos animais essa questão do melhoramento genético e empenamento pelas asas. Tranquilo, gente? Até aqui, ó.
Já a genética quantitativa, gente, a gente consegue melhorar esses animais, mas através da tentativa de aumentar a frequência de genes, porque são vários genes que vão designar uma única característica. Por exemplo, aqui eu tenho 3 animais. Eu tenho a ave A, eu tenho a ave B e a ave C, tá? O fenótipo, que no caso é o peso corporal dessa ave, a ave A, ela tem um fenótipo de 1.800 gramas, tá? Ela pesa 1.800 gramas. Aqui está o genótipo dela, tá? Então, são vários genes, tá vendo? Gene AA1, gene AA2, gene AA3, azão, né? Depois vem a azinho 20, tá? Então, na verdade, ela tem 40 genes, tá? Ou seja, 20 pares de genes, para poder designar característica de peso corporal. Desses 20 pares de genes, na minha ave A, 10 são favoráveis ao ganho de peso, tá? Que é o mais 10, e 30 são negativos ao ganho de peso. Por isso que a minha ave A pesa 1.800 gramas. Quando eu pego a minha ave B, tá? Então vai ter os mesmos 20 pares de genes que vão designar o peso corporal dessa ave, tá? Na minha ave B, eu vou ter 20 genes, pares de genes, né? Que são favoráveis para o ganho de peso, e eu vou ter 20 que vão deprimir o ganho de peso. Então, ela tem um fenótipo intermediário, 2.200. Quando eu pego minha ave C, né? A minha ave C, ela tem um fenótipo de 2.600. E nesse caso, ela tem 30 genes que são favoráveis para o ganho de peso e 10 genes que são negativos, tá? Se vocês fossem fazer um programa de melhoramento genético e vocês querem melhorar a ave para ganho de peso, que ave que vocês utilizariam nesse melhoramento genético? Quem que vocês selecionariam para ir para os cruzamentos? A ave A, a ave B ou a ave C? Quero aumentar o ganho de peso da população. Quem que vocês colocariam dentro do programa de melhoramento genético? A, B ou C? Vamos lá, gente, vamos pensar. Quero melhorar o ganho de peso da população. Vou fazer uma seleção dos meus animais de acordo com o fenótipo. Quem que vocês colocariam dentro do programa de melhoramento genético? Uma ave que pesa menos ou uma ave que pesa mais? Que pesa mais. Com certeza, tá? Então, o fenótipo dela é mais elevado porque ela tem um número de genes favoráveis para aquela característica. Então, nós utilizaríamos essa ave aqui, ó. Quando eu seleciono essa ave pelo fenótipo, o que eu estou fazendo do ponto de vista genético? Eu estou aumentando o número de genes desejáveis, que aqui eu tenho mais 30 para o peso vivo, tá? Então, esse daqui seria um exemplo de genética quantitativa. Então, eu vou fazer a seleção dos animais e um cruzamento para melhorar o ganho de peso da minha população. Então, vamos supor que eu tenho uma população cujo peso médio da população é de 2 quilos. Tá? A média. Então, eu posso ter animais, como eu mostrei lá no exemplo anterior, variando desde 1,8 kg até animal de 2,6 kg. Tá? Vou fazer o meu programa de melhoramento genético. Eu quero aumentar o peso daquela população. Eu vou lá e vou selecionar dentro das minhas linhas animais que tenham peso médio em torno de 2,400. Tá? Quando eu cruzo esses animais com peso médio de 2,400, gente, será que eu já tenho um ganho de 400 gramas para a próxima geração? O que vocês acham? Será que eu consigo? Selecionei todo mundo com 2,400, cruzo macho com 2,400, fêmea com 2,400. Os filhotes dessa próxima geração, será que eles já vão sair com peso médio de 2,400 logo no primeiro cruzamento, como a gente já viu o resultado lá na genética qualitativa? Provavelmente não, viu, gente? Por quê? Porque o diferencial de seleção, o que é o diferencial de seleção? É o ganho que eu vou ter de uma geração para outra, tá? Que é o que nós consideramos aqui como delta S.
O diferencial de seleção vai ser igual à média da população selecionada menos a média da população. Então, nesse caso aqui, gente, né, a média da população selecionada era de 2.400. A média da população era de 2 quilos. Então, nós teríamos aí um diferencial de seleção de mais 400 gramas. Se ganho de peso fosse uma característica que é comandada somente, única e exclusivamente genética. Ganho de peso é uma característica que é comandada só pela genética? Eu vou lá, pego meu pintinho melhorado, jogo no quintal para criar igual frango caipira. Eu vou ter um excelente ganho de peso? Sim ou não? Não. De jeito nenhum, né? Porque, como qualquer outra característica quantitativa, eu tenho efeito no ambiente, tá? Mas o quanto que a genética pode me trazer de melhoria para a próxima geração, tá? Então, peso vivo é um valor fenotípico, é o fenótipo do animal, e fenótipo a gente sabe que a genética é mais ambiente. Não adianta nada eu ter genética e não ter ambiente favorável, né? Então, vamos lá. Então, gente, para eu saber qual que seria o ganho genético que eu tenho de uma geração para outra, eu tenho que considerar a herdabilidade da característica. Ai, socorro, meu Deus do céu, a professora está voltando tudo com genética. Mas aí, agora, quando a gente começa a falar das culturas, a gente começa a associar todos os conhecimentos, né? Para a gente poder entender o que é que nós estamos tendo aí hoje em dia. De onde que saiu, né, esse animal? Como que a gente conseguiu melhorar ao longo do tempo, né? Então, gente, para eu ter ganho genético de uma geração para outra, eu preciso saber a herdabilidade da característica. Ou seja, né, o quanto da expressão daquele fenótipo vai ser responsável pela genética. Isso que é a herdabilidade. No caso de ganho de peso, a herdabilidade é de 0,4, ou seja, de 40%. Então, qual que vai ser o ganho de uma geração para outra? Quando eu peguei a minha população, que era média de 2 quilos, selecionei animal de 2.400, né? Qual que vai ser o meu ganho de uma geração para outra? É fácil, tá? O diferencial genético vai ser igual ao diferencial de seleção vezes a herdabilidade. Nesse caso, nós já tínhamos calculado que o diferencial de seleção era 400 gramas, 0,4, 2,4 menos 2. E a herdabilidade é de 0,4. Então, o meu diferencial genético de uma população para outra vai ser 0,4 vezes 0,4, que nesse caso vai ser de 0,160 quilos, ou 160 gramas. Então, quando eu pego uma população de média de 400 gramas, ou desculpa, de 2 quilos, seleciono animais de 2,4 kg, cruzo os animais de 2,4 kg, tá? O ganho genético que eu tenho de uma geração para outra é de 160 gramas. Se eu der um bom ambiente para esse animal aqui, ó, né, de média de 2,160, consequentemente, a média da população vai sair dos 2 quilos anteriores, dos 2,160 kg. E é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos, com o frango de corte, aumentando a frequência de genes desejáveis. Tá? Então, quando eu cruzei o animal de maior fenótipo, eu aumentei a frequência de genes que favoreciam o ganho de peso no frango de corte. Só que a gente não faz isso só para ganho de peso. A gente faz para ganho de peso, a gente faz para conversão alimentar, a gente faz para característica de carcaça, a gente faz para resistência a doenças, tá? Isso há aproximadamente 70 anos. Por isso que nós temos esse frango de corte, né? Tão melhorado que nós podemos ver hoje. Então, aqui eu trouxe só para vocês observarem a herdabilidade de algumas características, né? O ganho que a gente pode ter em uma geração para outra, né? Então, peso corporal, 0,40 a 0,70, conversão de 0,25 a 0,50. Normalmente, gente, características de desempenho, elas têm boa herdabilidade, conforme vocês podem observar aqui, ó. Peso corporal, carcaça, rendimento de peito. Vocês podem ver, ó, herdabilidade que varia de 40% a 70%, 80%, 50%.
Agora, quando a gente fala em características reprodutivas, a herdabilidade é baixa. Então, por exemplo, produção de ovos, herdabilidade 15%, viabilidade, viabilidade 15%, eclodibilidade de 20%, fertilidade 15%. E aí, como que a gente faz para melhorar? Eu não posso fazer só seleção, igual eu dei o exemplo lá para vocês. Eu tenho que selecionar e cruzar com animais com características distintas, que é o que nós chamamos de vigor híbrido. Lembram disso lá da genética? É o choque de sangue. Quando a gente seleciona e cruza, né, nós conseguimos ter melhorias. Tá? E é isso que a gente tem fazendo com o frango de corte, né? Algumas características influenciam demais o melhoramento do frango de corte. Uma delas é o que nós chamamos de pleiotropismo. O que é isso? Um único gene, ele influencia a expressão de mais uma característica, tá? E isso pode me trazer consequências positivas para o melhoramento genético e consequências negativas, tá? Quando um único gene influencia mais que uma característica, nós temos o que nós chamamos de correlação genética. Exemplo de correlação genética na avicultura. Por exemplo, peso corporal e eficiência alimentar. Eles têm uma correlação genética positiva. O que isso quer dizer? Que quando eu melhoro o animal para peso corporal, eu também tenho ganhos na eficiência alimentar. Tá? É uma coisa, vocês podem ver que é consequência da outra. Se o animal tem uma boa eficiência alimentar, uma boa capacidade de transformação dos ingredientes em massa muscular, ele tem um bom peso corporal. Tá? Então, a correlação é positiva. Em outras situações, eu posso ter correlação negativa. Por exemplo, eficiência alimentar e gordura corporal. Quando o animal não tem boa eficiência alimentar, transformação dos nutrientes em massa muscular, ele tende a acumular mais gordura. E gordura de frango, para mim, gente, para a indústria não tem serventia nenhuma. Né? Nós só comercializamos a gordura de frango para formulação de ração, principalmente para pet. Fora isso, não tem valor, a gente não comercializa. Né? Então, a gente diz que é uma correlação negativa. Outro exemplo de correlação negativa que nós temos dentro da avicultura: desenvolvimento do coração e desenvolvimento de massa muscular. Ao longo dos anos, nós conseguimos melhorar muito o frango em desenvolvimento de massa muscular, que é o peso corporal. Mas nós não conseguimos o mesmo efeito com o desenvolvimento do coração. Com isso, nós temos muito problema de morte súbita dentro da avicultura. Problemas bastante sérios de morte súbita. Né? O frango, com qualquer estresse que ele sofra, a gente pode ter grandes perdas desses animais por infarto. Tá? Então, são problemas genéticos que nós temos em função, né, do pleiotropismo. Né? Um único gene influencia mais de uma característica. Tá? O que nós estamos tendo? A população com maior peso. Animais com melhor conversão, vou lá e seleciono. Eu selecionava as linhas de acordo com o fenótipo. Tá? Porém, existem características que precisam ser melhoradas e que o fenótipo não me diz muita coisa. Por exemplo, resistência à doença. Como que eu sei se o animal é resistente ou não à doença? Ou então eu quero selecionar um macho para poder cruzar com a minha fêmea para poder dar uma maior produção de ovos, mas o macho não produz ovo. Como que eu sei se ele vai me trazer características positivas para a produção de ovos? Então, a partir disso, começou-se a desenvolver, hoje em dia, no melhoramento genético, o que nós chamamos de genética molecular. O que é a genética molecular? A gente mapeia os genes dos animais, tá? Isso daqui já está sendo feito dentro da avicultura, né? Então, a gente faz um mapeamento genético desses animais e, ao invés de selecionar os animais pelo fenótipo, nós selecionamos pelos genes. Eu sei que o gene tal vai me proporcionar que a ave seja mais resistente à doença de Newcastle. Então, eu vou fazer o processo de seleção com aves que tenham maior frequência do gene tal. Tá? E assim sucessivamente.
Então, com as técnicas de genética molecular que são utilizadas hoje em dia dentro dos programas de melhoramento genético, nós conseguimos melhorar não somente características produtivas, mas também características imunológicas, né? E características que são ligadas ao sexo, né? Como é o caso do selecionar macho para a produção de ovo, tá? Selecionar características de baixa herdabilidade, tá? Então, a vantagem disso é que torna possível a gente ter uma seleção, né, de gene e não uma seleção de fenótipo. E, consequentemente, o meu melhoramento genético ele acontece de maneira mais rápida. E a gente pode tentar melhorar os animais, né, para maior resistência a doenças, para diminuir problema metabólico, para animais de comportamento mais dócil, né, de acordo com a característica genética dele. Legal, né? É ou não é? Parece complicado, mas não é. Mas é assim, é bem interessante, né? Então, gente, eu só vou passar assim rapidamente para explicar para vocês como que é formada, né, as linhagens atuais, tá? Como que funciona o programa de melhoramento genético atualmente. Então, como eu disse para vocês na última aula, a seleção genética, o melhoramento genético das aves começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? E hoje em dia, um programa de melhoramento genético, ele está organizado em forma de pirâmide, conforme vocês podem observar aqui. Então, no ápice da pirâmide, nós temos o que nós chamamos de núcleo, tá? O que fica no núcleo? Os animais de linhagem pura. Então, ao longo dos anos, foram selecionando os animais de linhagem pura com as características desejáveis pela indústria. Então, como a gente trabalha com híbrido duplo, eu posso ter lá no meu núcleo uma linhagem que é muito boa em conformação corporal e que ela vai trazer essas características para o híbrido. Eu posso ter uma outra linhagem que ela é muito boa em produção de ovos, né? E ela vai trazer isso para o híbrido. Eu posso ter linhagens que é boa em adaptabilidade, né? Ou rusticidade. E eu posso ter uma outra linhagem que é muito boa em conversão alimentar. Então, essas linhagens puras, elas ficam aqui no meu núcleo genético. Vocês estão vendo que é o ápice da pirâmide, é o número menor de animais, tá? No bisavozeiro e no avozeiro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas linhagens. Então, eu pego a minha linhagem A, multiplico para quê? Para aumentar de volume, né? Para que eu possa ter animais suficientes para fazer o cruzamento aqui no meu matrizeiro. Então, no bisavozeiro e no avozeiro, a gente multiplica as linhagens puras, tá? Então, vai saindo do núcleo, que é de menor tamanho, e eu vou aumentando o número de animais. Quando chega aqui no avozeiro, eu vou começar a cruzar minhas linhagens puras. Lembra que eu dei o exemplo lá da asa? Eu tinha a linha macho 1, 2, que eu cruzava o animal da linhagem 1 com a 2, e eu tinha a linha fêmea, que eu cruzava o animal da linhagem 3 com a 4. Então, isso eu começo a fazer aqui no meu avozeiro. Quando chega no matrizeiro, eu já tenho um animal híbrido. O meu macho que vai para o matrizeiro, nesse caso aqui, pode ser o animal AB ou animal 1, 2, dependendo de como eu vou chamar a linhagem, né? E aqui eu vou ter o animal 3, 4, o animal CD, né? Dependendo de como eu vou chamar a linhagem. Quando eu cruzo o animal 1, 2 com o animal 3, 4, eu tenho o produto acabado, que é o meu frango comercial, que é o que vai para o campo só para ser engordado e abatido, que eu não vou reproduzir. Porque se eu reproduzir, vai ter degeneração das características genéticas. A produção dele começa a cair, como acontece na agricultura. Tá? Então, aqui, só mostrando aquilo que eu expliquei lá atrás, né? Então, ó, no meu núcleo, que é o que nós chamamos de animal de pedigree, eu tenho uma linhagem, que é meu macho 1 com a minha fêmea 1, minha linhagem 2, macho 2 com a minha fêmea 2. Minha linhagem 3, macho 3 com a minha fêmea 4, minha linhagem 4, macho 4 com a minha fêmea 4. Quando vem para o bisavozeiro, o que eu faço? Né? Eu só aumento a população. Vocês podem ver que está igualzinho aqui, ó. A gente multiplica, o que a gente chama de multiplicação, multiplicador. Quando
eu venho para o meu avozeiro, eu já vou pegar da linhagem um macho. Então, eu vou ter aqui no meu avozeiro o macho 1. Da linhagem 2, eu vou pegar uma fêmea, eu vou ter a fêmea 2. Da linhagem 3, eu vou pegar um macho. E da linhagem 4, eu vou pegar uma fêmea. Então, no avozeiro, eu tenho machos da linhagem 1, fêmeas da linhagem 2, machos da linhagem 3, fêmeas da linhagem 4. No avozeiro, eu cruzo o macho da linhagem 1 com a fêmea 2 e vou produzir um macho 1, 2. Ainda no avozeiro, eu cruzo o macho da linhagem 3 e vou com a fêmea da linhagem 4. E vou produzir a fêmea 3, 4. Daqui eu pego um macho, daqui eu pego um fêmea. Minha linha macho, minha linha fêmea. Cruzo o macho 1, 2 com a fêmea 3, 4 e vou ter o meu frango 1, 2, 3, 4. Tá? Estima-se, gente, que cada animal desse daqui que está no meu núcleo de produção, ele é responsável aqui na base do melhoramento genético por aproximadamente 1 milhão a 1,5 milhão de frangos de corte. Tá? Então, a gente vem aumentando a população, um animal daqui é responsável pela produção de 1,5 milhão de pintinhos de corte. Tá? E quais são os fatores, né, que justificam a gente fazer esses cruzamentos? Por que eu tenho 4 linhagens? Por que eu fico cruzando esse monte de linhagem? Porque quando eu cruzo, eu tenho o que a gente chama de heterose lá no melhoramento genético, que é o denominado vigor híbrido. Tá? Choque de sangue. Quando eu tenho linhagens distintas, quanto mais distintas forem as linhagens, maior vai ser o vigor híbrido e eu consigo melhorar as próximas gerações. Eu posso ter complementariedade entre as linhagens, que é aquilo que eu falei. Uma era boa em carcaça, a outra era boa em conversão. Quando eu cruzo, eu vou melhorando ao mesmo tempo várias características. Eu posso ter especificidade, né? O que é isso, especificidade? Eu posso ter uma característica em específico que eu quero melhorar mais que as outras. Por exemplo, ganho de peso, ou a conversão, ou a característica de carcaça. E para a indústria, isso é bom, muito bom, porque só ela detém, né, o patrimônio genético, só ela que sabe. Consequentemente, ela detém o mercado. Tá? O que eu quero de um híbrido? Eu quero que um híbrido tenha excelente viabilidade, tá? Que ele tenha baixa mortalidade, baixa refugagem, baixa porcentagem de condenação. Nós queremos híbridos com linhagens, que a gente chama que é a linhagem de conformação. Rendimento de carcaça excelente. Se a gente pega um frango de corte melhorado e compara com o frango caipira, gente, você já viu a diferença de carcaça dos dois? Frango de carcaça é esguio, praticamente não tem desenvolvimento de peito. O meu frango de corte industrial, ele foi melhorado ao longo dos anos para ter conformação de carcaça. Peito extremamente desenvolvido, coxas extremamente desenvolvidas, que são os que a gente chama de corte nobre. Né? A gente quer ter animais com dimorfismo sexual, conseguir separar logo depois que nasceu, porque isso melhora o desempenho do animal no campo, que é o que a gente chama de dimorfismo sexual. E tudo isso nós conseguimos com o melhoramento genético desses animais. Atualmente, existem poucas empresas de genética que comandam o mercado mundial de pintinhos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas delas. A Cobb Vantas, pessoal, ela é comandada pelo grupo Tyson Foods, que é um grupo americano, tá? 45% da genética mundial de frangos de corte é comandada pela Cobb Vantas, tá? Então, 45% do frango melhorado que é criado no mundo vem da Cobb. É a maior empresa de genética que nós temos atualmente, tá? No mundo, junto com a Viagem. Então, vocês podem observar aqui, ó, que Cobb Vantas e a Viagem, elas comandam praticamente todo o mercado de genética de frangos de corte no mundo. Tá? São duas empresas. Então, é impossível competir com uma empresa dessa. Né? A maioria dos produtores do mundo estão trabalhando com essas duas linhagens. Às vezes com a Huber, que tem menor expressão, mas aqui no Brasil nós também trabalhamos com Huber. Tá? Mas a maioria dos pintinhos que a gente cria aqui no Brasil, ou é Cobb ou é Ross. Tá? Que é o nome da linhagem.
Então, nós temos outras de menor expressão, como a Huber, que é responsável por 8% do mercado nacional, e a Heritage, que é responsável por 3% do mercado nacional. Nós temos ainda, gente, aqui no Brasil, né? Então, aquelas lá são as de nível mundial, e aqui tem algumas empresas que são mais criadas, que são mais produzidas aqui no Brasil. Então, como eu disse para vocês, a Viagem e Cobb Ventures, assim como acontece no mundo, também são as mais criadas no Brasil, tá? E quais são os produtos dessas empresas que nós usamos? Então, igual tem lá para a milha, a sigla, né, do híbrido que você está usando, a gente tem para frango de corte. Então, a Viagem aqui no Brasil, ela é associada com a AgroSéries. E quais são os produtos que ela fornece para a gente? O AGROS 308, o AGROS 508, né? O Arboracris FSY, o Ross Roster, tá? Aqui no Brasil, a gente cria muito esses dois aqui, ó. O AGROS 308 e 508. A Cobb Ventures, tá? Qual que é o produto que ela fornece para a gente criar? O Cobb 500 e o Cobb 700, são os mais utilizados. Eudibridge é o híbrido. Praticamente a gente não vê muito híbrido aqui no Brasil, não tem muita expressividade. Embrapa, gente, por muito tempo a Embrapa ela fazia melhoramento genético de frango industrial, tá? Porém, gente, impossível para uma empresa estatal, né, como é a Embrapa, competir com grandes empresas de genética mundiais. Então, assim, eram 2 produtos de genética comercial que a Embrapa produziu, que era o Embrapa 021 e 022, mas que já saíram do mercado. Hoje em dia, a Embrapa ela trabalha principalmente com melhoramento de frango caipira, que é o frango caipira melhorado, da Embrapa. A Huber, né, o High Yield, né, que é o produto da Huber, o ISA 20, que é um animal anã, né, e o Wizard 30. E a Perdigão também tinha uma linhagem própria, que era o Chester, tá? Hoje em dia, até mesmo a BRF não utiliza mais essa linhagem do Chester. O que é do Chester? Ainda é aquele produto festivo que chega no mercado, né? A gente só tem criação de Chester sazonal aqui no Brasil, né? Que é aquela criação que vai acontecer, né, lá na época do Natal. O Chester, gente, nada mais é do que um frango comercial, tá? É um frango comercial que é abatido tardiamente, temperado e vendido como ave festiva. Então, o que a BRF e outras indústrias fazem? Elas pegam essas próprias linhagens aqui. Tá chiando, gente. Pegam essas próprias linhagens aqui, né? O AGROS e o Cobb, abate com 56 dias, pesando aproximadamente 4 quilos, 4,2 kg, tempera essas aves e vendem na época de festa. Nem a própria Chester, nem a própria Perdigão, né? Que hoje em dia é BRF, ela não usa mais essa linhagem deles, porque essas daqui são superiores. Tá? Então, só umas fotinhas para vocês verem, linhagens distintas. Cobb 500, AGROS 308, Avian Farms. Todas muito parecidas. Linhagens muito competitivas no mercado. Característica do frango de corte, todo mundo branquinho. Né? Frango de corte industrial. Vocês sabem por quê? Que é todo mundo branquinho? O que vocês acham? Por que todo frango de corte é branco? Conta da coisa assim, do ambiente, calor, alguma coisa do tipo? Ambiente de calor? É alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver por ser branco? Não. Não tem a ver com a carne, tem a ver com o empenamento. Alguém aqui já criou frango caipira na roça? Vocês têm hábito de criar frango? Já bateram frango de coloração escura, frango preto? A carne é mais escura. E para depenar é fácil? Não. Extremamente difícil, não é? Fica muito folículo, né? De pena na carcaça. E isso dá um aspecto pejorativo para a carcaça. Então, todo frango de corte, gente, ele é branquinho, porque isso facilita no processo de pena desse animal, e sem falar que deixa a carcaça limpa, com um aspecto
né, mais higiênico para o consumidor. Então, durante os processos de melhoramento genético, eles foram selecionados para serem animais brancos. Da mesma forma que o suíno é cor-de-rosa, né? Ele é branco, né? A gente fala cor-de-rosa, mas ele é branquinho também, porque isso facilita no processo de depilação dele depois do abate, tá? Então, aqui, né, são animais todos com excelente carcaça, né? Um rápido desenvolvimento. Aqui, gente, ó, é o frango colonial da Embrapa. Então, como eu disse para vocês, ela saiu da competição com as grandes indústrias de genética para o frango industrial. E hoje a Embrapa de Concórdia, que é a Embrapa de aves e suínos, ela trabalha só com a produção, né, de pintinhos, que é o frango colonial. Tanto o 0,41, que é para corte, quanto a galinha 0,51, que é para ovos, tá? E para produzir esse daqui, ó, eles utilizaram essas duas raças, tá? Então, eles têm lá, né, o material genético melhorado dessas duas raças, que é o Rhodes Lamb, que é o galo, né, e a fêmea Plymouth Rock, que eles cruzam e produzem o Embrapa 041, tá? Que é o que a gente chama de frango caipira melhorado, tá? E nós temos também híbridos para galinha de postura. Nós temos diversas empresas de galinha de postura. Nós temos Highsex, nós temos Highline, nós temos a Isa, nós temos a Shaver, Babycock, que são tudo nome de indústria. O interessante é que para postura, nós sempre vamos ter, por exemplo, eu tenho lá a Highsex. Eu vou ter a Highsex Brown, eu vou ter a Highsex White. Eu tenho a Highline, eu vou ter a Highline Brown, eu vou ter a Highline White. Qual que é a diferença delas? Tá? Então, por exemplo, aqui, Highline e Highsex. A Brown, gente, são galinhas que nós chamamos de galinhas semi-pesadas e galinhas que produzem ovos de casca marrom. As Whites são galinhas que nós chamamos de galinhas leves e produzem ovos de casca branca, tá? A única diferença entre ovo, nutricionalmente falando, a única diferença entre o ovo de casca marrom e ovo de casca branca é a genética da galinha, que possibilita a essa galinha depositar pigmento sobre a casca, tá? Fora isso, não tem diferença nenhuma falando, tá? E por que o ovo marrom é mais caro do que o ovo branco? Como eu disse para vocês, a galinha de ovo marrom, ela é semi-pesada. Então, eu coloco menos galinha na gaiola. Se ela é mais pesada, ela vai consumir mais. Olha aqui, a média de consumo dela por dia depois das 70 semanas. 112 gramas por ave, enquanto que a média de consumo, depois de 70 semanas, para uma galinha branca é de 100 gramas por ave, é 12% a mais de consumo, tá? Então, se ela consome mais e eu coloco menos galinha por gaiola, o custo de produção dela é maior, tá? Então, consequentemente, o ovo chega mais caro no mercado. Então, gente, né, para nós escolhermos o material genético que nós vamos criar, a gente tem que saber qual que é o meu objetivo. Nós temos hoje em dia material genético para tudo aquilo que a gente precisar, tá? Vamos pensar que eu quero começar a trabalhar com avicultura alternativa, quero criar frango orgânico, quero criar frango caipira, tá? Se o meu objetivo é trabalhar com avicultura alternativa, hoje em dia nós já temos linhagens específicas para isso, que são os caipiras melhorados, né? Que são as linhagens que se chama de crescimento lento. Inclusive, para criar orgânico, a exigência é essa, que se trabalhe com linhagens de crescimento lento, que são os caipiras melhorados. Tá? Que não é mais o frango pé duro, aquele frango que tem uma desuniformidade muito grande, que tem produção muito baixa. Tá? Então, nós já temos material genético para isso melhorado. Se eu quero trabalhar com um animal para padrão racial, já tem muito produtor, tem muito zootecnista que investiu nisso, porque é um mercado que tem sido lucrativo nos últimos anos, né? Trabalhar com animal para padrão racial, para ornamentação, nós vamos ter que virar criadores de raças puras. Raça pura hoje em dia é só para padrão racial e ornamentação, tá? Agora, se o meu objetivo é entrar para o mercado, né, e produzir com maior eficiência e competitividade comercial, não tem como fugir do híbrido, tá? Então, nós vamos ter híbridos para criação do corte, que é um animal, e nós vamos ter híbridos para a produção de ovos, que é outro animal, que nós vamos discutir isso mais adiante. Tranquilo, gente? Alguma dúvida?
com relação a isso? Alguma? Nenhuma? Aí, pessoal, eu vou liberar, já terminando aqui, eu vou liberar para vocês o material da aula de hoje, tá? E tem uma partezinha do material da aula de hoje que é sobre o preparo do ambiente, tá? Eu vou gravar um videozinho, tá? Um vídeo rápido, fazendo uma explicação sobre essa questão do preparo do ambiente, e aí eu passo para vocês para a gente não exceder demais o nosso tempo aqui. Boto lá para vocês. Tranquilo? Pode ser assim? Sim ou não? Tá? Aí eu quero que vocês deixem o nome de vocês aí no chat. Já vou liberar lá depois as atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham nas atividades, vocês podem me procurar, tá? Não tenham receio disso. Não me importo, acho bom. Gosto de discutir, tá? E aí, na semana que vem, a gente tem de novo. E semana que vem nós vamos começar com manejo. Tranquilo? Vocês estão aí, gente? Eu sim. Então tá bom. Então tá, gente, obrigada pela presença de vocês hoje, viu? É muito bom estar com vocês aqui. Espero que a cada semana que passe vocês possam se soltar um pouquinho mais, para que a gente possa discutir mais sobre o assunto, né? Para não ficar essa coisa cansativa de eu vir aqui só falar, tá? Podem perguntar o que vocês tiverem vontade. Não existe pergunta boba, né? Abraço. E aí vocês colocando o nome aí no chat já podem ir saindo. Professora, só uma dúvida sobre falta. A senhora vai dar presença pela participação? Eu vou dar uma nota pela participação, tá? Porque vocês viram que vocês têm, né? Toda reunião tem uma atividade, né? Então, uma das notas de vocês no final do semestre vai ser a nota de participação, tá? Então, aqueles que participarem vão ter uma nota a mais para dividir na média. Quem não estiver participando, né? Não tem como eu estou fazendo estágio na fazenda. Aí, assim, que nem hoje tudo certo de eu assistir a aula e pode ser que na próxima eu não possa. Então, não deixe de fazer as atividades, tá? O que você pode fazer, Anderson? Assista o vídeo depois, tá? Tem como eu verificar se vocês assistiram, se vocês acessaram ou não, tá bom? Se o dia que não der, assiste. Tá bom. Obrigado. Ok? Nada. Mas eu gostei da sua participação, você conversa comigo, não falta muito não. Tá bom. Sempre que der, venha. Tchau, professora. Tchau, Alice. Até mais. Tá todo mundo com acesso ao Moodle, gente? Esqueci de perguntar. Que agora tá tudo lá. Professora, deixa eu te perguntar, essa é a primeira aula, porque se foi a segunda, eu não assisti a primeira. É a segunda. A primeira tá lá, Já tem viu, duas Alice? atividades? Já tem duas para hoje. E mais duas para semana que vem. Meu Deus, professora. Tururu. Corre atrás do prejuízo, Alice. Mas tão fácil. Obrigada, professora. A da semana passada, elas estão tranquilas. Dá para você fazer, tá? Ela é para entregar até que horas hoje? Até meia-noite. Então tá bom. Tá bom? Abraço. Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Abraço. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Deixa eu parar a gravação aqui.